Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Vocês estão preparados para conferir nossas atrações? É sempre uma satisfação muito grande para mim e para Silvia Coelho esse nosso encontro semanal. E olha, graças a você e a sua participação, a nossa audiência cada vez cresce mais. Muito obrigado. Pessoal, nos dias de hoje é impossível não reconhecer que as nossas crianças estão mais expostas aos meios de comunicação e vivem a chamada infância midiática, principalmente na companhia das chamadas mídias eletrônicas. Quem pode falar que nunca se deparou com uma criança muito pequena de 2 a 3 anos de idade brincando com um computador, tablet, celular? E como essas crianças estão familiarizadas com essa linguagem, apesar de tão novinhos? Mas qual será o limite para essa brincadeira? Quanto tempo eu posso deixar o meu filho interagindo com essas mídias eletrônicas? Quais as vantagens do ponto de vista educacional e pedagógico? O que é bom, o que é adequado e o que é exagero? Para responder a todas essas perguntas, você vai acompanhar a minha entrevista com a doutora em Educação, Cristina Tempesta. Ela que é diretora pedagógica do Colégio Progresso de Campinas. E o oftalmo Leôncio Queiroz ainda faz um alerta aos pais e a todos nós sobre essa importante questão. E mais, muitas escolas já estão se adequando com essas novas tecnologias para tornar as aulas muito mais atraentes e gostosas para esse público mirim. Em Campinas, a escola Renovatos adotou algumas mídias eletrônicas como parte dos seus recursos pedagógicos. A nossa equipe esteve na escola e falou com a diretora Alessandra Cardelli de Souza Campos, que ressaltou a importância da utilização desses recursos para a formação das crianças. Acompanhe agora a minha entrevista com a doutora em Educação, Cristina Tempesta, e saiba tudo sobre a chamada geração midiática. Confira. O mundo atual ele é marcado pelo uso de novas tecnologias. E ele vai ficando cada vez mais moderno, cada vez com mais tecnologias. E na área da educação, como se usam essas tecnologias? Como ensinar uma criança que desde os 2 anos de idade já mexe com um computadorzinho, já mexe com o seu celular e já faz uso dessa tecnologia? Para falar sobre tudo isso, nós convidamos a professora doutora Cristina Tempesta. Ela que é coordenadora do ensino médio do Colégio Progresso e é a sua diretora pedagógica. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, doutor Eduardo. Obrigada pelo convite. É um prazer voltar a conversar com você. Eu pergunto para você, o que tem de pró e o que tem de contra ou preocupante no uso cada vez mais exacerbado dessas tecnologias dentro e fora da escola? Bom, eu diria que eu enxergo muito mais prós do que contras no uso da tecnologia. Eu acho que, como a gente bem sinalizou nas nossas conversas, a tecnologia chegou para ficar, ela avança de uma maneira bastante rápida. Certo. As crianças hoje são o que nós consideramos nativos digitais, então para elas essas ferramentas são muito simples e de muito fácil manuseio. Eu acho que o que é mais preocupante é o adulto que não sabe a medida de quando dar e de quando não dar acesso à tecnologia. Tá certo. Porque os equipamentos não podem substituir as conversas familiares, a participação das crianças em momentos sociais que são extremamente importantes. Então, eu me preocupo, por exemplo, quando eu chego num restaurante e para os adultos poderem conversar, eles entregam o iPad para as crianças. Isso é uma forma de distrair a criança, sim, mas é uma exclusão social que eu acho preocupante. O tempo passou, as coisas vão se alterando, mas no fundo, hoje tem aquela situação que ou a criança só faz esporte ou a criança só mexe com o celular, mexe com os aplicativos, os joguinhos, também com o smartphone ou então com os tablets. Eu pergunto, é o exagero que não deve ser aceito e o balanceamento dessas atividades todas é o que é recomendável?
Com certeza. Eu acho que se houve um tempo que o aluno ia para casa e podia jogar futebol, brincar e namorar, hoje ele pode fazer tudo isso mais a tecnologia, né? Tá Mais certo. entrar na internet e ficar horas sem repetição. Acho que esse é o grande desafio da gente compreender por que isso encanta tanto as crianças. A tecnologia é boa, a ferramenta é importante, mas a gente nunca pode perder o bom senso enquanto adulto, né? São os adultos os responsáveis pela educação e formação das crianças. Tá certo. Se o adulto abre mão disso, aí acho que a gente chega no exagero e acaba crianças que não fazem mais exercício físico, não conversam com a família, ele vive mais o Atolado avatar, naquilo. ele é mais um avatar do que ele mesmo, né? Então isso é preocupante. Nós procuramos estar restringindo, deixando um período máximo de 2 horas. Mas sempre há uma insistência do lado do Caio, ele sempre procura estar o tempo todo, né, brincando, né, com o tablet, com o notebook, né, ou jogando dentro do carro no celular. Então ele quer estar o tempo todo e estar interagindo ou estar jogando esses joguinhos eletrônicos. A tecnologia, como você disse, veio para ficar, não dá para sair dela. Existem bons conteúdos e conteúdos assim muito comerciais que às vezes levam muito mais para o lado do consumo do que necessariamente para o lado de uma boa aprendizagem. Como é que você vê isso? Esse ponto é um dos pontos hoje mais preocupantes na área de educação. Porque no que tange a questão das ferramentas, então hoje é o que você acabou de dizer, doutor Eduardo, um smartphone me leva para o mundo. Certo. Só que quando eu levo isso para dentro da escola, se eu estou colocando o iPad, se eu estou colocando todos os equipamentos eletrônicos que vai permitir o acesso fácil, o que eu vou prover para oferecer para essa criança? Então a gente vê que a tecnologia caminhou muito rápido e a produção de conteúdo Nem não sempre ganhou essa acompanhou. mesma velocidade. Porque se a gente for imaginar, as crianças são nativas digitais, mas não são elas que produzem conteúdo. Quem Certo. produz conteúdo são, às vezes, pessoas que ainda não foram nativas digitais e estão Tá aprendendo certo. a lidar com a ferramenta. Então, hoje, o que é brilhante assistir, profissionais de 20, 22 anos, chegando já com uma habilidade tecnológica grande, um olhar para esse universo digital e investindo na produção de conteúdos. Perfeito. Então, aí a gente está chegando agora no equilíbrio. É como se a gente tivesse precisado esperar os nativos digitais amadurecerem, terem um certo conteúdo cultural, informativo, para produzir o que vai ser utilizado nessas ferramentas de alta tecnologia. Eu queria saber em relação aos professores. Os professores estão preparados para ministrar aulas em que parte da educação é feita conversando, no diálogo, parte é escrevendo em algum lugar para chamar uma atenção mais específica em relação àquele assunto, e parte consultando a internet, na própria sala de aula, naquilo que se costuma dizer uma educação híbrida, uma parte presencial, outra à distância, outra online, conjugando ferramentas de tecnologia. Isso tudo hoje, na sua opinião, é recomendável e o professor está preparado para isso? Olha, é mais do que recomendável, eu diria que é essencial. Quando você vai contratar hoje um profissional no mercado, entender quais são os domínios que ele tem da tecnologia é um ponto importante na definição da contratação dele ou não. Escolas que estão investindo em tecnologia há mais tempo, isso vem acontecendo na rede particular há praticamente 20 anos agora. Certo. Então, os professores que estavam em trabalho passaram porque a gente chama de formação em serviço. Então, hoje, 100% dos professores que estão em escolas com uso de tecnologia Estão atualizados. ou estão atualizados ou a escola investe na atualização deles. Certo. Porque o professor vai lidar com um interlocutor altamente qualificado, que é o seu aluno. Que já mexe com duas mãozinhas, né? Sim, a gente brinca que você vê como digita a mensagem, você já sabe a idade. Exatamente. Se é com um dedo só, se já são com os dois. Um dedo só somos nós, dois dedos são eles. São eles, né? De uma agilidade incrível. Então, o professor ter o cuidado de olhar e perceber quem é o seu interlocutor foi extremamente importante. Então, hoje, não imagino uma sala de aula
Claro, isso ainda não é a realidade do país inteiro, mas na cidade que a gente está, né, no perfil social e cultural de Campinas, as escolas têm internet, têm ligação direto com o universo todo disponível na rede. Em relação à ferramenta, às vezes você pega um smartphone pequeno, com letrinhas pequenas, muita luz, às vezes conforme o horário, a luz vem muito no olho da criança. Você percebe crianças que ficam assim, com uma certa dificuldade de enxergar. Você acha que o excesso de exposição de uma criança dessa, a excesso de luz, ou aquele conjunto, sempre há uma exposição eletromagnética, sempre existe isso. Você acha que isso tem sido detectado como algo que acontece e que demanda uma análise mais aprofundada de especialistas em relação a essa questão? Olha, a gente sempre procura acompanhar tudo o que se diz a respeito dessa questão, uso de tecnologia e saúde. Mas nesse aspecto eu acho que a escola é privilegiada porque a escola tem os protocolos de funcionamento que obrigatoriamente faz as paradas. Sei. Então, aulas variadas, um horário diversificado onde o aluno tem aula de música, ele tem aula de educação física, ele tem horário de lanche, horário de parque, que são momentos que não necessariamente você precisa usar a tecnologia. Entendi. Você pode, mas você não precisa, você tem outras possibilidades. Então, esse uso comedido, que às vezes a família tem dificuldade em estabelecer, a própria rotina da escola estabelece. Então, eu não vejo hoje, no ambiente escolar, crianças se aproximando muito da tela. Vamos ver então, Cristina, o que um especialista na área de oftalmologia tem a nos dizer sobre esse problema. Hoje, o que nós estamos vendo é que a visão proximal está sendo muito solicitada desde cedo. Eu diria desde a primeira infância. Quando as crianças estão ainda no berço, no carrinho, as mães já estão com o hábito de, para atê-las, para tirar a atenção das crianças e colocar sempre frente a uma telinha. Estão utilizando iPad, estão utilizando o telefone, o smartphone, com filmes, com joguinhos, com ruídos, para entreter as crianças. E as crianças ficam já desde pouca idade, utilizando e focando muito proximal. Isso a um longo prazo, e na medicina é assim, às vezes nós falamos de 10, 15 anos, para começarmos a assistir alguma mutação, alguma mudança. O nosso medo é que a miopia aumente na população, porque essas crianças estão acomodando, estão fixando, estão focando muito próximo. Nós fizemos recentemente um estudo onde nós pegamos um número de crianças nas férias mais longas, do final do ano até o início do ano, onde as crianças geralmente ficam 60, 90 dias em casa. Nós sabemos que crianças na idade a partir dos 6 anos, elas ficam em casa, antigamente elas ficavam na televisão, né? E a televisão sempre tem uma distância um pouco maior. Hoje não, elas ficam no computador, elas ficam no videogame, elas ficam no smartphone, elas ficam no iPad. Ou então, elas ficaram ali 60, 90 dias, todo dia com uma carga horária alta, brincando numa tela diminuta, e nós observamos que essas crianças, quando voltavam à sala de aula, elas começavam com queixas de não estarem tão bem, não estarem enxergando tão bem. Então, nós fizemos um estudo das crianças por focarem, por acomodarem muito proximamente, elas desenvolveram uma miopia transitória. É um termo que achamos para adequar essa transição. E óbvio, essas crianças depois suspendendo o uso dessas engenhocas todas, elas voltavam a enxergar a uma distância necessária para um bom rendimento escolar. Nós já fizemos alguns estudos e sabemos que após 2 horas ininterruptas, frente a um monitor, a um laptop ou a um smartphone ou iPad, a criança vem a ter queixas de olho seco, de visão cansada, de uma astenopia, de uma vista cansada, olho irritado, às vezes até uma certa cefaleia frontal. Então, os estudos hoje têm mostrado que a cada 50 minutos
nós devemos descansar em torno de uns 15 a 20 minutos nessa faixa etária. Seria mais ou menos a hora-aula. A cada hora-aula, frente à tela, ela deve descansar em torno de uns 20 minutos. Eu acho que os pais têm que educar, têm que ter uma atenção maior com as crianças, não deixarem tanto para eles que não têm a maturidade para administrar seu tempo frente a qualquer monitor. Eu acho que tem que ser alertado, eu não sei se vai ter que ter um timer, o que nós vamos criar, mas nós não podemos deixar nossos filhos ficarem tanto frente a um microcomputador, a um monitor, a um laptop, a um iPad, a um iPhone, qualquer coisa assim.